Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Olhares de Antígona, com base no nosso livro. Hoje nós temos aqui a Melissa, que vai falar com a gente sobre o seu artigo O Julgamento com Perspectiva de Gênero como Instrumento de Efetivação do Princípio da Igualdade, que é o capítulo 18 do nosso livro. Eu sou Camila Salmória, sou juíza aqui do Tribunal de Justiça e uma das organizadoras do livro. Oi, Melissa, tudo bem? Como que você chega hoje? Bom dia, muito feliz de estar aqui. Muito feliz, Camila. Então, eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho como que uma juíza veio parar na carreira acadêmica, escrevendo. Então, eu sou a Melissa de Azevedo Oliva, sou juíza no Tribunal de Justiça já faz 22 anos, já estou um tempo aí com essa missão, né, que o julgar é uma missão que a gente assume. Tenho 2 filhos, sou integrante do Grupo Antígona, muito feliz de estar nesse grupo que está caminhando já para o 3º ano, né? Um grupo muito especial e que está conquistando e está abrindo tantas portas para nós mulheres. Eu acabei recentemente de concluir meu mestrado. Na verdade, meu mestrado é em Direito Penal Econômico, então não tem nada a ver com essa questão. Mas, enfim, como é que eu cheguei nessa questão de gênero e de igualdade? Uma disciplina que é obrigatória no mestrado, que eu achei fantástico, é chamada Direitos Sociais de Gênero. E até eu falava com meu orientador e falava, mas eu adorei essa disciplina, eu gostei muito dessa disciplina, não tinha nada a ver com o meu tema, né? Mas, assim, foi uma disciplina que me chamou muita atenção, a gente fez a leitura de muitos textos, assim, super interessantes, e isso despertou, e aconteceu mais ou menos no momento que nasceu o Antígona. Então, para mim, foi tudo meio junto. Eu com essa disciplina, lendo, vendo, com um novo olhar, muitas coisas que pra gente era tão natural, a gente olhava e falava, isso é assim. E agora a gente começou a ver, não, isso não era assim, né? Então, isso me trouxe para esse mundo também do gênero, e acabei escrevendo. Eu tinha esse artigo já escrito, porque é parte do que eu apresentei no mestrado nessa disciplina, e gostei bastante e resolvi publicar. É um ótimo artigo, eu recomendo que o pessoal ler, quem ainda não leu. E para situar, né, o leitor que ainda não conhece, julgamento com perspectiva de gênero, você fala do protocolo, né? O que é o protocolo? Isso. Então, o protocolo com perspectiva de gênero é um protocolo que o Conselho Nacional de Justiça editou, né? Então, é um protocolo vamos só voltar um pouco antes de falar do protocolo, né? A gente tem aqui, sabidamente, né? A gente tem muitas violações a direitos das mulheres, a gente tem discriminação aos direitos das mulheres, e a gente tem que pensar no papel do direito no combate dessas questões, né? A gente vive aí no Estado Democrático de Direito. A gente tem uma Constituição de quase 40 anos, né? Uma Constituição promulgada em 88, que fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E a gente não vê isso efetivado porque a gente tem a nossa lei mais importante do país com isso assegurado e a gente não consegue fazer que isso valha. A gente tem também escrito na Constituição a proibição de qualquer tipo de discriminação. E a mulher é muito discriminada ainda, né? E em todas as esferas, em todas as classes, às vezes falam, não, você é juíza, você não vai ser discriminada. A gente acaba sendo discriminada em muitas vezes também na carreira e, enfim, na vida. O que eu vejo é que a gente passa, então, por um lento processo de transformação dessa questão, de superação dessa desigualdade, né, desse processo discriminatório. É um problema que a gente vê, não é um problema do Brasil, né, é um problema global, é um problema que a gente enfrenta de forma mais evidente nos países em desenvolvimento, nos países subdesenvolvidos, né, então a gente se enquadra bem nessa questão. A América Latina tem esse problema muito enraizado, é um problema que vem aí de uma sociedade machista, de uma sociedade patriarcal, né? E a gente tem, no artigo até eu trago os dados sobre violência, sobre como as mulheres sofrem, eles são alarmantes, assim, né? Então eu trago aqui, por exemplo, 20% das mulheres no mundo vão sofrer violência de natureza sexual ainda na infância, né? Então isso começa, quando a gente fala de mulher, a gente está falando inclusive da menina, aquela que dentro de casa acaba sendo violentada, ou na rua, ou enfim. Então essa violência, ela acontece tanto nos espaços públicos quanto nos espaços privados. E então o protocolo, ele nasce daí. E nasce daí não no Brasil de forma isolada, né? Esse protocolo, na verdade, ele é editado e uma das funções dele, uma das
das diretrizes dele é cumprir uma determinação da ONU, né? Então, isso nasce da onde? A ONU, em 2015, então, editou 17, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Que são chamados as ODS da ONU, né? Esses objetivos, o que eles são? É uma agenda mundial, né, para que a gente faça a construção e implementação de políticas públicas que superem várias deficiências que a gente constata no mundo, né? Dentre essas questões, a gente traz a ODS número 5, que é o que nos interessa aqui. Então, a 5 é o quê? Qual que é o objetivo? Alcançar a igualdade de gênero e empoderar as mulheres e meninas, né? Então, superando essa cultura machista. Aí a gente traz o protocolo, né? Aí entra o CNJ, que traz essa regulamentação, que é esse protocolo com julgamento de perspectiva de gênero, de forma a superar desigualdades no julgamento, né? Então, é um protocolo que ele foi instituído, quando ele foi editado como uma recomendação. E daí, a partir de 2023, ele é tornado obrigatório. Então, agora, nos julgamentos, a gente tem que observar essa questão do gênero, né? Isso muda todo o olhar, muda toda como o direito deve ser aplicado. Então, é um novo olhar, a gente está cumprindo uma determinação da ONU, né? Então, é muito importante. Eu tenho visto que a gente já começou a ter um banco, né, de dados e fazer, reunir essa jurisprudência que está sendo feita a partir do protocolo, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais, assim, para as pessoas entenderem, porque é um protocolo que é aplicado em todos os ramos, né? Desde a justiça estadual, federal, trabalhista. O que seria, assim, esse protocolo e como que seria esse julgamento com perspectiva de gênero? Tá. Então, esse julgamento, o que é? A gente está implementando, então, política de enfrentamento à violência contra as mulheres, né? E também, a partir do protocolo, incentivando a participação feminina no Poder Judiciário. Então, tem essas duas vertentes, assim, a gente pode dizer. Então, o que o protocolo traz para a gente? Ele traz conceitos teóricos sobre questões de gênero, que até então nem se falava nisso na aplicação do direito. Então, traz conceitos. Ele é, na verdade, um guia para que nos julgamentos a gente assegure uma igualdade entre homens e mulheres, né? Então, a tentativa dele, o que a gente tem tentado aplicar é romper com essas práticas que são discriminatórias, com essas práticas que são preconceituosas com as mulheres, na aplicação do próprio direito, né? Ela orienta magistradas para que nos processos superem essas desigualdades históricas, superem essa cultura machista que muitas vezes fica enraizada nas decisões e de uma forma que a gente muitas vezes não percebe. É tão natural que a sociedade é machista, é tão natural que as coisas funcionam assim, que a família funciona onde a mulher é a que cuida do lar, das crianças, que a gente nem percebe que a gente às vezes está dando uma decisão ali completamente descontextualizada, porque hoje não é a nossa realidade, né? Hoje o mundo é diferente, a gente tem que enxergar isso, então, de forma diferente, a gente tem que superar essa questão do patriarcado, do machismo, do sexismo, mesmo a homofobia, né? Essas questões, elas são todas transversais ao direito. Então, a gente está falando do direito de família, mas a gente está falando de uma questão de direito penal também, a gente está falando de uma questão do cível também, que tem que ter todas essas facetas consideradas quando a gente vai fazer uma apreciação de um caso. Sim. Isso eu acho que é bem interessante falar pro ouvinte, né? Porque muitas vezes as pessoas ouvem protocolo com julgamento com perspectiva de gênero e associam isso a uma vara que julga crimes, questões de violência doméstica ou só vara de família, mas no cível também ele pode ser aplicado, né? Sim, é uma questão que deve ser vista independente do âmbito do direito. A gente tem que entender que isso faz parte de toda a sociedade, então não é aplicada nessa ou naquela matéria. Ela na verdade, a partir do momento que o Poder Judiciário toma para si essa questão e dá importância para essa questão, a gente vê que o papel se torna, o judiciário, ao invés de reafirmar essa questão machista, essa questão sexista, ela ajuda a superar essas questões. Então, isso tem que ser feito em todos os âmbitos, independente da questão, né? Claro, nem todas as demandas vão exigir isso, mas uma demanda que exija esse olhar
afastando a questão discriminatória, preconceituosa, ela, sem dúvida, ela é obrigatório agora que seja feito. Eu estou vendo aqui suas notas, você fala da questão das lentes de gênero, né? A gente tem falado aqui em outros podcasts que é difícil desver depois que você aprende a ver, né? Com certeza. O desver é praticamente impossível. E eu acho que foi isso que me apaixonou nessa disciplina do mestrado, Direitos Sociais de Gênero. E eu achei fantástico que é uma disciplina obrigatória. Poderia ser eletiva, né? E talvez muitos homens não se interessassem pela questão e ouvir. E a partir do momento que é uma questão obrigatória, você vê, isso está sendo trazido para dentro da academia como obrigatório para todo mundo. Então não é só quem se interessa por aquele tema ou acha, isso vai ser interessante. Não. Mesmo você não gostando, você é obrigado a ver. E depois que você vê, como desver, né? Não tem como. Isso é muito interessante. Eu acho que isso tem que ser trazido. Até o protocolo, ele determina, estabelece então que haja uma capacitação do pessoal, dos magistrados, das magistradas nessas questões relacionadas a direitos humanos, gênero, raça, etnia, né, com essa perspectiva interseccional. E isso é muito importante, porque isso faz com que todos se voltem para a questão, mesmo aqueles que não queiram muito ver, mas eles sejam trazidos, pelo menos sejam apresentados e comecem a refletir. Acho que todos ganham, nós ganhamos, o Poder Judiciário ganha, a sociedade ganha a partir do momento que a gente tem uma justiça que busca essa igualdade, que busca superar essas questões de preconceito e discriminação. Eu acho muito interessante isso, realmente, de tornar. Primeiro é obrigatório, né? Não é mais juízas que têm que aplicar o protocolo de gênero. Todos nós, juízes e juízas, somos chamados a aplicar de forma obrigatória. E a capacitação, o curso, como você disse, ser obrigatório é interessante por causa disso, porque nos dá condições de olhar e de ver que esse protocolo, ele busca uma igualdade, né? Não se busca dar mais direitos às mulheres, mas se busca que as mulheres, né, ou que as pessoas com outro gênero, porque ele é mais amplo do que só mulheres, né? Mas que as pessoas com outro gênero tenham o mesmo direito, né? E daí eu acho muito interessante quando você traz aqui uma fala de um autor, um jurista alemão, né? Que falou lá em 1929, e que ainda restou atual, né? Que o direito é masculino, condicionado pelos interesses masculinos, com interpretação e aplicação masculinas, puramente racional e dura, desprovido de sentimentos. Isso foi Gustav Radbruch que falou, né? Isso. Essa é uma citação que eu retirei de uma obra da professora Sabadell, e é muito interessante, porque como as mulheres, durante muito tempo, elas ficaram restritas ao espaço doméstico, né, ao privado, elas não participaram da edição de leis, elas não participaram da aplicação do direito. Então, quando a gente fala que o direito é masculino, foi um direito pensado pelos homens, né? Então, as leis, as regras, elas foram estabelecidas pelos homens. Quem aplicava? Os homens, para toda a sociedade. Então, isso faz com que o direito seja como ele fala, e era uma crítica muito forte, e até hoje, atual, veja, a gente está 100 anos depois, a gente está aqui. Então, acho que dá para dizer que o Gustav Radbruch era um visionário, né? Sim. Porque já naquela época ele enxergava o que a gente está agora, 100 anos depois, tentando efetivar, tentando superar. O direito é masculino, então a gente precisa ocupar esses espaços de tal forma que o direito também seja produzido por mulheres, que o direito seja aplicado por mulheres, para a gente poder ter esse olhar, superar essa questão do direito, da aplicação dura ali do direito, que a gente fala, um olhar mais sensível, né, que é isso que a gente tenta com o protocolo, um olhar sensível, um olhar que considere as circunstâncias de determinado caso, e as diferenças entre homens e mulheres, para a gente poder fazer a aplicação de uma verdadeira justiça. Sim, é muito interessante isso que você falou, do direito ser construído também por mulheres, né? Porque a professora Melina Fachin e a professora Stefania, elas falam muito do movimento norte-americano, que fala das mulheres que falam nada sobre mim sem mim, né? Uhum. Então, nessa questão de que quando as leis vão ser feitas sobre mulheres, quando vai se discutir aborto,
licença maternidade ou outros direitos, que tenham as mulheres participando, porque historicamente todos esses direitos foram conversados e debatidos entre homens. Tem até um vídeo que é muito interessante da Assembleia Nacional Constituinte, não sei se você já viu, que quando eles discutem a licença paternidade, o Ulisses, quando vai propor isso para o Congresso, o Ulisses faz uma piadinha, o Ulisses Guimarães, ele fala, estão trazendo aqui a proposta da licença paternidade para os homens que engravidam. E daí o relator, que era um médico, pediatra, ele falou, olha, me desculpe, mas eu estou falando aqui do direito do pai assistir aquela mulher que está lá depois do parto, de cuidar daquela criança, é um interesse, né, é um interesse coletivo dessa família, né? E daí, então, olhando mais para dentro do nosso direito, você falou, né, que o protocolo, além de ter essa visão de julgar, ele tem uma visão também para os tribunais, né, para como que nós nos constituímos enquanto Poder Judiciário. E daí, na sequência do protocolo, vem a resolução 525, né, que determina que tenha cargos paritários nos tribunais. A gente ainda não tem isso, né? Nosso direito ainda, a nossa jurisprudência, pensando em tribunais, ainda é feita por homens. Exatamente. Então, a gente ainda tem essa disparidade dentro do próprio Poder Judiciário. A gente acha que tem ainda um longo caminho para superar essa questão, porque a gente tem que começar fazendo a nossa lição de casa, muito bem feita, para que isso possa, então, se espalhar, né, para as outras áreas. Infelizmente, algumas determinações do TNJ estão sendo descumpridas, né? Não só no nosso tribunal, mas em outros tribunais ainda. Mas acho que a partir do momento que a gente conseguir assegurar isso, acho que a gente não está longe. Acho que é um caminho que em breve a gente vai conseguir. Já tem muitos ocupantes dos cargos mais altos dos tribunais que estão sensíveis a essa questão, que estão vendo a importância disso, estão conscientes e que já estão fazendo o seu trabalho. E isso faz com que mude todo o funcionamento do tribunal, né? A partir do momento que você tem uma pluralidade, a partir do momento que você tem as mulheres lá também, você tem outras visões, você tem, enfim, você tem a sociedade espelhada dentro daquela realidade ali, daquele tribunal, e de forma a fazer justiça para todo mundo, de uma forma, né, que leve em consideração essas diferenças entre homens e mulheres. Sim, faz a gente refletir, né? Será que teríamos alcançado esse momento que estamos vivendo no Tribunal de Justiça com a cúpula, pelo menos com paridade, né? Uma desembargadora presidente, uma desembargadora corregedora, se a gente não tivesse feito essa construção de protocolo de gênero, de resoluções de paridade, você acha que você vê uma mudança numa cúpula mais paritária? Com certeza, acho que essa cúpula paritária, ela é também produto desse protocolo, dessa mentalidade que vem mudando ainda com muita resistência, né? Mas eu acho que isso está se transformando. A gente tem, então, hoje nossa primeira presidente, mulher, né, ocupando esse cargo mais alto. É um orgulho para a gente saber que tem uma mulher que tem mulheres que querem ocupar, porque até então o papo era, não, mulher tem filho, não dá tempo de fazer tudo isso, não tem essa disponibilidade, como se a mulher não se interessasse por isso. De fato, não é todo mundo, mas nem todos os homens também se interessam e têm vontade de participar de uma cúpula ou dos cargos mais elevados. Mas tem gente que quer, seja homem, seja mulher, seja qualquer gênero que a gente fale, independente, são pessoas que querem estar naquele lugar. E hoje isso está sendo possível. Até semana passada a gente teve, né, com muita alegria, 3 colegas nossos eleitos para fazer parte do Tribunal Regional Eleitoral. Então eram 4 vagas, 3 preenchidas por mulheres também. É uma satisfação enorme, é muita alegria, né, que a gente recebe essa notícia de ver que as mulheres estão ocupando esse espaço. Isso é uma conquista muito grande para nós mulheres e para a sociedade. Acho que não é, como você colocou, a gente não quer mais, a gente só quer ser igual, né? A gente quer poder ocupar os mesmos espaços e ter os mesmos direitos e as mesmas obrigações. E qual que é a sua visão sobre o que os coletivos, como que eles contribuem, como que o Antígona, né, aqui no Paraná, contribui com esse movimento? Então, eu estava aqui me preparando para esse podcast, pensando, né, exatamente nisso, e lendo essa ODS 5,
Eu pensei, gente, o Antígona, só o que o Antígona quer é concretizar a ODS 5, né? O que a gente quer? A gente quer alcançar a igualdade de gênero, empoderar mulheres e meninas. É isso que o nosso coletivo busca, né? Que tirar essas mulheres da gaveta, da caixinha, do guarda-roupa, onde a gente está guardada dentro de casa, e trazer elas para a sociedade de formas que participem, que contribuam, que tragam suas ideias. Então, eu acho que os coletivos do Antígona é pioneiro nessa questão. Eu acho que tem muita força, até por ser formado por magistradas, então traz essa questão, não, essas mulheres já são empoderadas, não, mas veja, mesmo empoderadas, a gente tinha essa dificuldade de aparecer. Então, como coletivo, acho que a gente está conquistando muito espaço, está sendo uma experiência fantástica em tão curto tempo, né? Menos de 3 anos. E é interessante porque lá dentro a gente, né, trabalha com essa questão de gênero de uma forma muito forte, sempre tem discussões e compartilhamentos, e isso, de alguma forma, através das redes sociais, através do próprio livro, através do podcast, ajuda a reverberar na sociedade, né? Tentando levar um pouquinho dessa lente de gênero que a gente diz que depois que coloca não é possível desver, tentando ampliar isso dentro da sociedade, que é o que você falou. No fim, é a efetivação da ODS 5, né? Bom, Melissa, o papo tá muito bom, mas nós temos que nos encaminhar para o final. Queria que você recomendasse para o pessoal que está ouvindo, que queira estudar mais, além de ler seu livro, voltar nos apontamentos que você trouxe, o que eles podem ler? Olha, uma leitura que é bastante esclarecedora é o próprio protocolo, né? O protocolo, então, é uma linguagem muito simples, né? Porque o Conselho Nacional de Justiça, ele tem se preocupado também com essa questão da linguagem simples e acessível, para que o direito não fique aquela coisa que, gente, ninguém entende o que está escrito nessa decisão, ou o que esse juiz quis falar aqui, que eu não entendo latim. Então, o protocolo, ele é escrito numa linguagem muito simples, com muitos conceitos, que é uma leitura gostosa e esclarece muito para quem quiser, né, iniciar nessa questão de gênero, começando pelo protocolo, é ótimo. Uma leitura também, a professora Ana Lúcia Sabadell, ela tem um manual de sociologia jurídica que traz muitas dessas questões sobre o gênero, é bastante esclarecedora, também recomendo. Tá ótimo. E para finalizar, assim, o seu olhar para o futuro, se você tivesse uma lâmpada do gênio aí, pudesse pedir alguma coisa para o nosso futuro, o que você pediria? Qual mundo que você sonha? A gente queria, né, eu acho que a gente sonha com um mundo onde homens e mulheres sejam verdadeiramente iguais, onde a gente não, que é um pensamento que passou pela minha cabeça na minha primeira gestação, eu não sabia ainda se era menino ou menina, o que vai ser e tal, e eu pensava assim, na hora que seja homem, porque o mundo é muito mais fácil para os homens, e eu de fato pensava isso, e nasceu uma menina, né? Mas assim, então eu quero que a gente não pense dessa forma, que o mundo é mais simples para os homens, que simplesmente o mundo esteja igual para todo mundo, que a gente não tenha, mas acho que em breve a gente está caminhando, e agora a gente está caminhando a passos mais largos, né? A gente consegue isso, acho que em breve a gente vai atingir essa igualdade, eu tenho essa esperança. Então, que ótimo, queria agradecer você por toda a conversa, compartilhamento, convido todos vocês a adquirirem nosso livro, lerem o artigo da Melissa, lerem os outros artigos. Para saber mais sobre o tema, também temos outros podcasts que abordam esse tema e outros correlatos. E nos sigam lá nas nossas redes sociais no Instagram. Muito obrigada. Obrigada a vocês.